Olá, seja bem-vindo de volta ao treinamento Telecélula, o Old School, aluno Telecélula. Nesta aula abordaremos o tema preço. Como cobrar pelos meus serviços de manutenção em smartphones. Este é um tema de vital importância para o funcionamento de uma assistência técnica. Digo mais, ele é primordial para a manutenção e existência da sua assistência técnica. Um dos grandes motivos de fechamentos de empresas de assistência técnica é não saber cobrar corretamente o seu serviço de manutenção. Por isso, a importância vital desta aula e deste assunto, ok? Bom, uma dúvida muito comum entre nós técnicos é tipificar, qualificar o valor do nosso serviço, ok? Vamos tentar esclarecer e chegar a um bom valor. Vamos lá. A primeira pergunta que a maioria dos técnicos tem é a seguinte: devemos ter preços diferentes para software e hardware? Bom, a primeira coisa que você vai analisar é o seguinte: a mão de obra de software e hardware envolvem sempre o mesmo risco, ou seja, o valor do bem que está sendo consertado, o valor do smartphone. Outra coisa, independente do serviço ser de software ou de hardware, a garantia é total. Daí a importância de um bom checklist. O aparelho entra, faz uma atualização de software na sua assistência, você cobra pela assistência, a garantia é total. Se amanhã o conector de carga não funciona, a garantia é total. Cabe ao técnico a fazer todos os testes e, se constatar qualquer falha que ele preveja que aconteça, aquele conector de carga já apresenta sinal de desgastes, coloque no orçamento, ok? E corrija todas as falhas do aparelho. Tá aí a importância do técnico de software e hardware sempre conhecer as duas áreas. Sou técnico de software, mas conheço de hardware. Sou técnico de hardware, mas conheço de software. Aonde estará então a diferença de preço entre serviço de software e serviço de hardware? Nas peças, ok? Ou seja, o serviço de hardware envolve a mão de obra mais peças. O serviço de software, em geral, envolve apenas os serviços. É claro que para serviços de software nível 3 e nível 4 serão gastos insumos diferenciados. Este valor vai estar incluído na mão de obra diferenciada nível 3 e nível 4, ok? Tentaremos então, a partir de agora, estabelecer parâmetros para que nós possamos cobrar o valor correto pelos nossos serviços. Uma outra pergunta que vem quando vamos falar de preços é o seguinte: como devemos cobrar as peças? Como cobramos o serviço de manutenção? Juntos? Separados? Essa pergunta é a mais simples de se responder, pois o Código de Defesa do Consumidor já nos orienta que o serviço e as peças devem ser totalmente discriminadas na ordem de serviço. Ou seja, discriminaremos então as peças utilizadas e o serviço executado, o nível de mão de obra e as horas técnicas gastas para fazer a manutenção, ok? Então, se eu gastei conector, discrimino o conector. Se eu gastei hora técnica de software, discrimina a hora técnica de software. E se eu gastei a hora técnica de hardware, nível 1, nível 2, discrimina a hora técnica de hardware. É desta forma que devemos cobrar, ok? Nada de incluir, fazer um orçamento reparo e botar um preço. Não, discrimine. No caso que demos exemplo,
troca no conector dock iPhone 7. Mão de obra técnica nível 1, nível 2, especializada Apple, 1 hora para troca do conector, ok? Mão de obra mínima de 1 hora, 30 minutos, uma definição da sua assistência, porque não é só a troca do conector, é todo o procedimento, checklist, etc, ok? Mão de obra técnica de software especializada Apple nível 1, nível 2 para o serviço de atualização, por exemplo. Ok? Todos os serviços discriminados separadamente e as peças cobradas separadamente. Ok? Isso aí, basta seguir o código de consumidor. Bom, outra coisa importante é o quê? Saber quanto vale o nosso serviço. E é complicado você saber quanto vale o seu serviço simplesmente por um fator. Você tem que agregar todos os fatores envolvidos no reparo do smartphone. Muitas vezes o técnico de smartphone quer mensurar um valor pelo tempo gasto. Então ele fala, eu gastei 5 minutos para consertar, quanto vale meu tempo? Aí que vem o primeiro erro. Consertar em 5 minutos não quer dizer o tempo total que eu gastei para manutenção. Temos que nos perguntar outras coisas. Não está envolvido só aquele tempo de reparo, ok? Vamos precificar da maneira correta para que a gente possa ter uma longa vida para a nossa assistência técnica, ok? Para a gente não ganhar dinheiro só 1 ano, 1 mês, mas a nossa assistência ter 10, 15, 20 anos, uma empresa sólida, ok? Para isso temos que cobrar da forma correta. Bom, então para definir os preços, né? O que precisamos de saber? Bom, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que a minha empresa tem um custo operacional. Só para abrir as portas, a empresa já tem um custo operacional. Então, aquele fato daquele técnico que pensa, eu gastei 5 minutos, vou cobrar X, já cai por terra aqui. Tem um custo operacional na minha empresa e eu tenho que pensar em todo esse custo na hora de eu estabelecer um preço para o meu serviço, tanto de software quanto de hardware. Esse custo operacional envolve o aluguel, os impostos, o transporte, os salários, ok? Outros benefícios aos funcionários, insumos, investimentos, equipamentos, ok? Manutenção dos equipamentos. Então, tudo isso tem que estar envolvido. E geralmente a gente fala assim, você trabalha 4 semanas no mês. A primeira semana você paga os seus funcionários, a segunda semana você paga o seu aluguel, a terceira semana você paga os seus impostos e na quarta semana, se ainda sobrar alguém para querer consertar celular e você ganhar o dinheiro, o empresário, no caso, tira alguma coisa. Então é mais ou menos assim. Se uma semana não vendeu nada, não fez consertos, o empresário não ganhou nada. Se 2 semanas foi ruim, né? Aí já começa a pesar para outros lados, impostos, aluguel, né? Funcionários. Então a empresa, para funcionar bem, tudo tem que funcionar bem. Ou seja, para isso acontecer, a primeira coisa que tem que funcionar bem é a política de preços. Se eu não levar tudo em consideração no momento de eu colocar um preço, fica complicado. Então, a estrutura, meu custo operacional, só para abrir a porta tem energia, tem água, impostos, aluguel, taxas de fiscalização de prefeitura e outros atores envolvidos, né? Tem muitas coisas envolvidas por trás de uma empresa, contador, né? Muita coisa que está junto, né? O salário dos colaboradores e mais, né? Temos uma coisa que é muito importante e é difícil de às vezes a gente definir. Qual o custo da qualificação do nosso material humano? Nós técnicos, nós já falamos isso na aula anterior, nós temos que qualificar a nossa equipe. O atendimento tem que ser bem feito na ponta, né? O atendente tem que ser qualificado, o técnico tem que ser qualificado, o auxiliar técnico tem que ser qualificado, o administrativo tem que ser qualificado. Isso tudo tem um custo operacional. Isso tem que ser pensado no momento de precificar as coisas. Não é só porque eu gastei
5 minutos para fazer um procedimento simples, um exemplo, um desbloqueio de operadora, um desbloqueio de conta Google, falando de software, ou a troca de um auricular, de um alto-falante, de um flex, de um botão, de uma tecla, falando no hardware, que o preço para o cliente final será mais baixo. Tem que verificar todos esses parâmetros para precificar da forma correta. Um dos mais importantes é o custo da qualificação do material humano da sua empresa. As pessoas que trabalham com você devem ser treinadas. Isso tem um custo. Você está tendo um custo agora para fazer esse treinamento. Não só o custo de aquisição desse treinamento. No caso, você está adquirindo um treinamento EAD, inclusive já é um custo mais barato, né? É a vantagem do EAD, você não teve que deslocar, pegar um avião, marcar um hotel, etc. Aliás, vale muito a pena também você fazer os nossos treinamentos presenciais. Nós tentamos levar com toda a tecnologia o máximo possível da telecélula até a sua casa. A gente sabe, quando senta na bancada ao nosso lado, é um pouco diferente. É difícil a gente, por mais que a gente se esforce, fazer o mundo, trazer você para perto é diferente. Fisicamente ainda tem um diferencial. Então, quando for possível, se organize e venha até a telecélula para fazer o seu treinamento de forma presencial. É muito importante também. Ok? Isso é inclusive que muitos alunos aí já fizeram o nosso treinamento presencial. Bom, então pense nisso. O valor da sua qualificação, da qualificação da sua equipe, interna e externa. Ok? Outra coisa que você deve levar em consideração é o custo das ferramentas especializadas para efetuar a manutenção. Ok? Nós precisamos muitas vezes de ferramentas especializadas. E essas ferramentas também têm manutenção. Uma ponta de ferro de solda tem que ser trocada, a resistência do seu ferro de solda tem que ser trocada, o seu computador precisa ser atualizado, formatado. Tudo, não só o custo de aquisição, também exige manutenção. Desde a impressora que imprime a ordem de serviço, que precisa de novos cartuchos, né? Um toner novo, folha, tudo tem um custo, tudo tem que ser levado em consideração. Não só os equipamentos, mas como os insumos. Como eu disse, a folha, a tinta, o fluxo líquido, o álcool isopropílico, o produto de limpeza, tudo isso está envolvido na manutenção. Uma fita Kapton de qualidade, né? Uma fita reflexiva. Isso influencia porque se a gente não leva isso em consideração, a gente não consegue adquirir bons produtos. Se a gente não adquirir bons produtos, nós não vamos ter uma boa qualidade dos serviços na nossa assistência técnica. Para garantir uma boa qualidade, nós temos que cobrar o suficiente para adquirir bons insumos. Uma boa solda, uma ótima estação de solda, uma ótima ponta. Tudo está envolvido, ok? Tudo isso tem que ser pensado no serviço. Então não vale mais querer qualificar o valor do seu serviço porque eu gastei 5 minutos para fazer. E cuidado, o cliente não precisa saber que o reparo durou 5 minutos, ok? Todo reparo tem que ter um tempo hábil, inclusive para você trabalhar com folga. Não faça reparos na hora que seja efetivamente em 5, 10 minutos, não. Precisamos de pelo menos, na hora, mas eu preciso de pelo menos 1h30 para te entregar o aparelho, ok? Por exemplo, eu estou num shopping, muito comum, né? Você está em uma loja num shopping, a pessoa dá uma volta depois de 1h30 e pega o aparelho. Para a pessoa também entender que há um tempo hábil para fazer o serviço, senão fica difícil dela valorizar o seu serviço. Nós temos mania, né? Ainda mais quem não é da área, né? E quando a gente vai contratar um serviço, se é muito rápido, a gente não quer dar o devido valor. Tem até uma história, né? Da questão do parafuso, né? Você está lá com o seu carro lá estragado, você chama o mecânico, ele chega lá, aperta um parafuso e te cobra R$200. Você fala, nossa, que absurdo. Aí ele te fala, não, aqui você está pagando R$1 do aperto do parafuso e R$199 de saber apertar o parafuso certo e você poder sair com o seu carro da rua e ir até para sua casa. Então, isso tudo tem a ver, mas o cliente precisa de sentir, para ele ficar mais satisfeito, achar um valor justo, que houve ali um trabalho. Então, cuidado, às vezes você quer fazer tudo muito rápido, muito na hora, e você vai trazer para o cliente uma sensação ruim, que, poxa, eu fui
extorquido ali naquela empresa. E não é bem assim. A gente sabe o custo para chegar a fazer um procedimento rápido. Você está investindo, né, em treinamentos, em equipamentos. O cliente não sabe, tá? Insumos, etc. Então você tem que saber isso, tem que saber administrar esse tipo de coisa, inclusive o tempo. Bom, outra coisa, os custos da peça. Quando a gente adquire as peças, né, a gente já tem um valor, é bacana. Mas e quando eu retiro esses componentes de uma sucata? Bom, aí você tem que levar em consideração o seguinte: existem dois tipos de sucata. Primeiro, as próprias peças. Quando a gente adquire as peças, né, em geral é difícil você encontrar, eu mesmo desconheço. Fora nós, da Telecélula, que vendemos componentes no invólucro, ou seja, na fita, né, novos, originais, né, o componente nunca utilizado lá, em proteção ESD, ou seja, é difícil você encontrar isso no mercado, componentes originais. Nós somos fornecedores desse tipo de componentes, eu desconheço outra empresa que o faça. Bom, mas você tem duas opções. Quando você compra um componente novo na fita, ele tem um custo, você repassa o custo ao cliente. Claro que eu vou repassar todos os custos. Os impostos que eu paguei, os impostos que eu vou pagar para revender para ele, o frete, um lucro, né, um custo de armazenamento. Então eu comprei por 10, eu vendo para ele por 25. Por quê? Estou pagando imposto no momento da venda, eu comprei e investi, eu tenho que ter uma taxa de retorno daquele componente, né? Então não tem nada errado você comprar por 10 e vender por preço que você quiser, porque você tem que botar todos os seus custos. Aquele equipamento eu comprei lá, ficou armazenado aquele componente lá 2 meses, o dinheiro ficou parado, empatado ali, tem que ter um retorno, né? Teve um frete, comprei por 10, mas o frete foi 30, então aquela peça de R$10, ela vira uma peça de 80 para o cliente final, né? Porque tem o seu lucro, o seu investimento, o frete, etc. Isso aí cada empresa também tem que definir isso, que é muito importante. E no momento da sucata, definido esses valores, você também vai aplicar esses mesmos valores. Porque geralmente a sucata você tem duas possibilidades. Aqui na Telecélula nós também vendemos as placas para reposição de componentes. O que são essas placas? São placas novas, como essa aqui, por exemplo, tá? Uma placa nova, ok? De origem da fábrica, então a placa que vem da fábrica, que ela por algum motivo, às vezes um capacitor não foi soldado errado, ela não ligou, não funcionou no momento produtivo. Então nesse momento ela é colocada como scrap de fábrica. Para a fábrica não compensa arrumar, nós compramos e revendemos. Para quê? Você tirar os componentes dela e consertar um smartphone. São placas novas, componentes novos, nunca usados, ok? Então o mesmo preço do componente novo. E da sucata? A sucata quem comprou foi você, mas você só vai utilizar componentes da sucata que estão em estados de novos. Você não pode, por exemplo, pegar um conector de uma sucata, conector de sistema, conector de carga, que está em estado que não é estado de novo, e colocar no aparelho, porque você precisa dar garantia total, correto? Então você sim vai comprar sucatas também, só quando elas estiverem em bom estado. Placas oxidadas, danificadas, empenadas, quebradas, muitas vezes não vale a pena comprar como sucata. É uma análise que o técnico tem que fazer. Na hora de cobrar, cobra o preço de um componente original, ok? Então, o preço dos componentes é um pouco mais simples, né? Você vai mensurar aí quanto você pagou, qual foi sua despesa, qual o lucro que eu preciso de obter, quais os impostos que eu vou ter que pagar e o frete, tá? Então, tá mais tranquilo mensurar o preço dos componentes. Bom, uma das coisas que nós vamos levar aí em consideração para o preço do serviço, né? O serviço a gente leva em conta a qualificação, os insumos, as ferramentas e também o tempo. Então, quando a gente fala, gastei 5 minutos, vou cobrar, sei lá, R$100, nossa, estou ganhando R$100 em 5 minutos, é ótimo. Nem sempre. Não é só o tempo é um parâmetro, né? Gastei 5 minutos, mas eu gastei treinamento, eu gastei insumos, eu gastei qualificação da equipe, ok? Todos esses parâmetros vão ser levados em conta. Então, o tempo é mais um parâmetro para precificar. Outra coisa, há clientes que solicitam aqueles serviços expressos, serviços VIPs. Eu quero salvar todos os dados do meu smartphone. Bom, é possível fazer quando eles estão presentes na memória. Sim, nós já aprendemos isso. Nem sempre aqueles dados que ele acha que está dentro da memória estão lá. Temos o exemplo lá do aparelho que caiu em contato com o líquido. Espalhou corrente elétrica na memória, que armazena então corrente elétrica,
e quando atingiu a memória, apagou dados indiscriminadamente. Nós não temos como saber o que apagou enquanto não reparar. Então, para fazer esse serviço de reparação com a possibilidade de manter os dados, custa mais caro, né? Então, o cliente solicitou esse tipo de serviço, preço diferenciado. O cliente solicitou um serviço expresso, ou seja, na hora, preço diferenciado. Preço mão de obra nível 1, R$100 a hora. Preço mão de obra nível 1 para serviço expresso, feito na hora, R$140 a hora. Ou seja, paga um pouco mais caro para ter um técnico específico lá na minha assistência para fazer serviços na hora. E outra equipe técnica que faz o serviço de um dia para o outro, 2 dias, etc. Aí vai depender de cada assistência. Lembrando daquela questão que nós falamos na aula anterior de prazos, ok? Então, o preço também leva em conta para clientes que solicitam atendimento diferenciado. É super importante estabelecer esse tipo de coisa também. Porque os clientes, a gente já sabe, já falou, eles simplesmente amam os seus smartphones e não conseguem mais viver sem smartphones. Aquilo que a gente também falou, é a hora de ganhar dinheiro com assistência técnica. Ok? Bom, reparo precisou de utilizar serviços de terceiro? Bom, eu fui fazer um desbloqueio de conta Google no aparelho e eu precisei de comprar créditos num servidor. Ou fui fazer um desbloqueio de operadora no aparelho que veio de fora, que não aceita chip da Claro, da TIM, da Vivo, da Oi. Ele precisa ser desbloqueado, ele veio lá da AT&T americana e eu preciso de pagar a um servidor para desbloquear o aparelho. Eu pago lá R$80 para o desbloqueio ou $20, ok? Então, se eu utilizei esse tipo de serviço, esse valor desse serviço tem que ser agregado ao valor do seu serviço de mão de obra, ok? Tem que ser um valor agregado aí, tá? Então, leva isso em consideração na hora de colocar o preço. Precisou de algum frete especial, algum valor de frete, um componente a mais? Coloca isso no valor também do seu serviço. Isso também está junto do preço. E qual os níveis de reparo foram utilizados? Ah, isso foi uma troca de um conector de fone de ouvido. Foi uma troca de um flex. Ah, serviço nível 1. Ah, não, isso aí foi uma troca, agora eu tive que fazer a troca de um conector de carga. Opa, serviço nível 2. Não, eu tive que fazer a troca do driver do touchscreen do iPhone 6S Plus, que estraga bastante, por exemplo. Opa, mão de obra nível 3. Ok? Bom, eu tive que aqui uma coisa muito extrema, eu tive que remover a memória do aparelho, a memória eMMC, a NAND do aparelho, levar para um gravador de EEPROM, né? Um gravador externo, um gravador de NAND. Nós vamos fazer esse procedimento aqui no nosso treinamento de software nível 4. Bom, e fizemos a gravação e depois pegamos essa memória, né? Voltamos para a placa, soldamos a memória novamente, atualizamos o firmware e então, ufa, entregamos para o cliente funcionando. Nível 4, outro preço, mão de obra específica, ultra qualificada, com equipamentos ultra qualificados para fazer isso. Ou seja, valor diferente, ok? Então também temos que levar em consideração os níveis utilizados, ok? Outra coisa, qual foi o risco que eu tive ao consertar esse aparelho? Como é que a gente baseia no risco? Qual o valor do bem? Então, se você pega um aparelho, um iPhone X, por exemplo, hoje custa 6, 5 mil reais, né? Um outro aparelho, né? Um S9, com valor mais agregado, um valor mais alto, o custo, o seu risco é mais alto, então o valor também tem que ser mais alto do reparo. Até porque eu tenho que dar garantia, né? Então, se eu dou garantia, o valor do aparelho também influencia na minha mão de obra. Isso tem que, se o cliente questiona, por que a mão de obra eu trouxe 2 aparelhos, a mão de obra do J5 foi uma, a mão de obra do S8 foi outra. Valores diferentes, riscos diferentes, ok? Garantias diferentes. Estou garantindo um aparelho de R$ 2.500 e estou garantindo um aparelho de R$ 800. É diferente, ok? Bom, então, garantia, o valor para o seu cliente da garantia é muito importante. Quando ele conserta um aparelho e sabe que tem garantia, ele já fica diferente. Lembrando dos termos, tudo que nós falamos é importante, ele está ciente, ok? O serviço de hardware e de software, amigo, tem garantia total, essa é a lei. Ah, na minha assistência eu falo que eu não dou garantia de software. Beleza, você pode falar, muito cliente pode até aceitar isso. Mas se for na justiça, você vai perder. Sinto te informar, ok? Ah, na minha loja eu falo que o cliente tem garantia de 10 dias.
Pode falar o que você quiser. O Código de Defesa do Consumidor orienta a garantia de 90 dias. Se ele for na justiça, você vai ter que dar a garantia dos 90 dias. Ok? Ah, mas eu vou dar garantia só da bateria, que eu troquei só a bateria. Amigo, abriu o aparelho dele, parou de ligar, ele entrou na sua assistência, se ligasse, trocou a bateria, ele voltou ligando, a sua garantia é 90 dias total. Se você não cobrou direito, é um problema seu. É isso que o juiz vai falar para você. Então, a garantia é total. Hardware e software, garantia total. Cobre pensando na garantia. E dê para o seu cliente esse tipo de informação, tá? O legal é ser isso um diferencial. Não use contra você, use ao seu favor. Olha, aqui na nossa empresa nós temos a garantia de 100 dias, de 90 dias, que seja uma garantia legal. Tem a garantia de 90 dias. Aqui está o nosso termo de garantia, tá? Se você precisar, estamos às suas ordens. Vou resolver o seu problema. Aproveita e já, dá aquele carimbão, igual a gente falou lá, para o cliente já ficar esperto, que ele também, a garantia não é só benefício, ele também tem que fazer a parte dele para obter a garantia, Bom, pensando em tudo isso, nós vamos estabelecer um valor mínimo por serviço e um valor máximo. Por que é importante a gente ter um valor mínimo? Porque tem aparelhos muito baratos, se a gente for consertar pensando só no valor do aparelho, valor da hora técnica, vai ficar desinteressante para a gente. Então a gente tem que ter um valor mínimo na assistência. Para valer a pena abrir ordem de serviço, consultar o número de série, colocar dentro do plástico antistático, colocar na caixinha, o técnico fazer o checklist, o atendente fazer o checklist, passar um orçamento, que inclusive o orçamento pode ser cobrado, desde que seja combinado, ok? Não tem nenhum problema. Pode cobrar o orçamento da sua assistência técnica. Valor do orçamento, R$50. Se o cliente aprovar o orçamento, esses R$50 pode até ser convertido em crédito na sua ordem de serviço lá depois. O conserto deu R$200, você já tinha pago R$50 de orçamento, você precisa pagar agora 150. Não tem problema. Mas há de existir um valor mínimo na sua assistência técnica. Eu digo hoje que um valor mínimo do mínimo seria R$100. Não vale a pena, se você analisar tudo e quiser que a sua assistência perdure por muitos e muitos anos, fazer qualquer serviço por menos de R$100. Lembra que nós estamos hoje num país que o litro de gasolina está em torno de R$5 ou mais, dependendo da sua cidade, ok? Tudo hoje mudou o patamar de preço, ok? Pense nisso na hora de cobrar. Não fique pensando nisso só quando você vai contratar um serviço. Aí você assusta. Nossa, mas como é caro isso, hein? Não. Pense isso na hora de cobrar o seu serviço. Valorize o seu serviço técnico, o seu serviço diferenciado, ok? Valorize o seu serviço. Então, preço mínimo por serviço. Nós temos que estabelecer um preço mínimo. E um valor máximo também, que deve ser atrativo. Eu não posso querer cobrar de mão de obra metade do valor do aparelho, que o cliente não vai pagar, tá? Não vai fazer. E a gente quer que ele conserte. Nós precisamos do conserto. Então, nós vamos estabelecer um valor mínimo, médio e máximo. Esses valores que eu vou mostrar aqui é baseado na nossa experiência. É claro que você pode, verificando aí os seus custos. Bom, eu estou dentro de um shopping, numa área nobre. Opa, então meu custo é mais elevado, Tudo é mais elevado. O almoço do meu funcionário é mais elevado, o aluguel da minha loja é mais elevado, eu tenho taxa de propaganda, taxa de marketing. Estou num shopping, um shopping mais legal, então o cliente também paga mais, Temos aqui vários shoppings em Belo Horizonte, do popular, um shopping popular, a um shopping mais digamos assim, de clientes de status maior, ou seja, classe A e classe B. Então, o exemplo da minha cidade, tem preços, quem está num shopping popular vai praticar preços mais baixos e quem está num shopping que tem custos mais elevados vai praticar preços mais altos, mas a gente sempre tentando manter esse padrão aqui. Ok? Então, os nossos valores sugeridos são valor mínimo 10% do valor do bem. Isso é o mínimo, ok? Claro, respeitando aquele valor mínimo nosso lá, A gente tem um valor mínimo geral. Se o aparelho do camarada vale R$200, meu amigo, você quer consertar seu aparelho de R$200? Meu valor mínimo na minha assistência é 100, ok? Então, respeita esse valor geral mínimo. Mas você pega um aparelho de R$3.000, o valor mínimo daquele conserto será 300. Vamos explicar isso melhor. Um valor médio, que é um valor
que vai variar um pouco, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo da região que você está, das suas análises. Você precisa fazer aquelas análises, tudo que a gente falou, insumos, treinamentos, o custo operacional, né? Treinamento da equipe, ferramentas, investimentos, manutenção dos equipamentos, tudo isso tem que ser levado em conta, mas um valor médio em torno de 20%. Esses são os valores da mão de obra nível 2, nível 3, tá? Mão de obra nível 2 e nível 3, geralmente em torno de 20% do valor do bem, ok? E as mão de obras nível 4, né? São mão de obras complexas, né? Que a gente mais gosta desse valor aqui, por isso que ele está no coraçãozinho, né? Que é que todo mundo gosta de cobrar, em torno de 30% do valor do bem. Mas, porém, são mão de obras mais técnicas, mais específicas, mais exclusivas, que exigem, né? Um conhecimento alto, equipamentos mais caros, né? Equipamentos específicos, microscópios específicos, ferramentas específicas, ou seja, tem um valor também mais elevado, ok? Então, os valores vão flutuar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, de acordo com o seu estabelecimento, ok? Bom, isso é caro? Isso é barato? A gente fala em porcentagem e muitas vezes fica vago, né? Não é caro nem barato, é um valor que eu considero justo e é um valor que, em geral, claro que você vai analisar um pouco do seu negócio, é suficiente para manter a sua assistência técnica ativa por muitos anos e, o mais importante, dando lucro, ok? Dando retorno para os funcionários e para o empresário, ok? Bom, vamos pegar uns exemplos práticos aqui para a gente ver se essa política nossa de valor é realmente interessante. iPhone X. Um iPhone X novo hoje, 6 mil, 5 mil, depende de onde você vai comprar. Usado, os valores de hoje aqui, nós vamos pegar de referência aparelhos usados, o aparelho do cliente não é novo, né? 4 mil reais, ótimo. Então, valor de mão de obra mínima por um iPhone X, nível 1, nível 2, 400 reais. Nossa, muito caro. Então, o cliente chega lá para reativar a bateria, na minha assistência, com o iPhone X, você vai cobrar 400 reais dele? Sim. Por quê? Eu vou dar garantia total. Hoje ele entrou como reativação de bateria, né? Eu reativei a bateria, cobrei 400 reais, vou fazer todo um laudo técnico, vou verificar a placa. A placa foi trabalhada antes? Não, tá perfeita. Se foi trabalhada antes, opa! Ó, subindo o preço aí, meu risco é maior. Ah não, a placa tá nova, não tem nada. Ninguém nunca tinha aberto o aparelho, não tem sinal de queda, o cliente é cuidadoso. Então, o aparelho tá todo quebrado. Então, o cliente não é cuidadoso. Então, não posso também pensar em tudo isso na hora de precificar. Então, bacana, um aparelho, um iPhone X não ligava, era só a bateria, reativei a bateria, ok. Cobrei o valor de 400 reais? Sim, mas a garantia é total. Então, não é caro, porque se amanhã esse aparelho, em 90 dias, der algum outro problema e não entrar lá ligando ou com a outra falha qualquer, a assistência tem responsabilidade. E aquela história, né? O iPhone X chegou lá, cobrei 400 reais e ficou feliz. Aí ele voltou, daqui a 1 mês e meio. Aí você, opa, não liga de novo? Mesma falha. Vou reativar a bateria de novo. Quando você vai medir a bateria, está com 4,2 volts. Você percebe que é uma falha na placa. Muitas vezes essa falha pode até não ter solução. Estou indo para o caso extremo. Então você, mesmo não tendo a solução, o que você vai ter que fazer? Reparar para o cliente. Eu vou devolver os 400 reais para o cliente. Ele vai aceitar? Então você tem que cobrar direito, porque se você cobrar, em vez de 400, cobrar 100 reais para reativar a bateria, e fica feliz também, né? Porque, 100 reais, reativei a bateria, gastei 5 minutos. Você acha que tá bom, não tá? Não, ganhei 100 reais em 5 minutos. Você não considerou tudo que a gente falou aqui. Passa 1 mês e meio, você cobrou 100 reais, o cliente volta, mas a placa agora que está estragada não é mais a bateria, e na hora que você vai devolver os 100 reais para ele, ele fala assim com você, amigão, não quero 100 reais, eu quero o meu aparelho funcionando. E você vai ter que voltar um aparelho para ele funcionando. É isso que vai acontecer na hora que ele for para a justiça, ok? Então não tem jeito. Cobra direito. É reativação de bateria? Não quero saber, valor mínimo então, ok? Valor mínimo para o aparelho que está em perfeito estado. Vê que é um cliente cuidadoso, o aparelho está perfeito, não tem sinal de queda, não tem sinal de nada, placa não foi trabalhada, não foi aberta, bacana, ok? Se tem algum outro sinal, vamos considerar aumentar esse preço aí, ok? Então o valor de um iPhone X, por exemplo, qualquer reparo mínimo, 400 reais. Para olhar para o iPhone X, 400 reais.
Nem que seja assim, pessoal, o aparelho entrou, o LCD não liga, você abre o aparelho, é o conector, reconecta, funcionou 400. Acho que eu já até falei essa história no treinamento, se não falei, vou repeti-la, que ela é importante. Hoje era o conector que estava desconectado. Ele volta depois de 2 semanas, o conector novamente desconectado. E você percebe que não é o problema do conector desconectar. É o conector FPC na placa que está danificado. Você vai precisar de trocar o conector FPC. Se você foi lá, aquele bonzinho, né, que não cobrou para conectar um conector, você agora está com um problema. Vai ter que trocar o FPC de graça. Conectorzinho da placa, o FPC. Tá? Então, cobre sempre. Não tem essa, nós já falamos e vou repetir sempre. Cobre corretamente, ok? Cobre corretamente. Não importa que foi conectar o conector LCD na placa. A garantia é total, ok? O valor médio aí, R$800, tá? Dependendo do procedimento nível 2 que eu fizer no aparelho, né? Troquei o drive de câmera, do flash da câmera, R$800 o valor médio. E o valor máximo, R$1.200. Um reparo, por exemplo, na banda base de um iPhone X, R$1.200. Ok? Claro, e mão de obra super especializada, tá? Inclusive, né, a gente tem que pensar que aqui é o valor da mão de obra, tá? Ah, eu fiz a troca de um LCD de um iPhone X. O LCD dele custa R$1.500, vamos supor. O cliente vai ter que pagar R$1.500 do LCD, mais R$400 de mão de obra mínima, tá? Senão não vale a pena você fazer e correr esse risco. A garantia é total, ok? Bom, vamos pensar um outro aparelho, Galaxy S8. Hoje usado um Galaxy S8 sem ser o Plus vale em torno de R$2.000. Então mão de obra mínima desse aparelho, só para olhar para ele, R$200. Ah, é desbloqueio de conta Google? Não importa, não importa. Pense nisso. Valor mínimo 200, valor médio 400 e o máximo aí R$600 num reparo nível 4, né? Então, os valores flutuando. Vê que funciona bem. Um cliente de um S8, sim, tem caixa para pagar R$200, tem caixa para pagar R$400 de mão de obra. Ah, eu troquei o... Bom, querendo ou não, um LCD AMOLED é caro, envolve risco. Eu tenho que desmontar a tampa traseira. Se eu não desmontar corretamente a tampa traseira, por exemplo, eu posso danificar a tampa traseira. Como é que eu não vou cobrar uma mão de obra que não cobre nem o custo de uma tampa traseira? E se eu danificar a tampa traseira, eu cobrei R$100 para trocar o conector de fone de ouvido, por exemplo, ou para trocar uma tecla volume. Aí eu vou abrir a tampa, estraguei a tampa, e agora? A tampa custa 100. Tomei prejuízo? Ainda vou ter que pagar o conector, o botão volume mais lá, que eu dei o exemplo. Então, a falha do aparelho era o volume mais que não funcionava, estava estragado o botão, era só trocar o flex. Mas na hora de abrir você, infelizmente, mesmo às vezes fazendo super correto, pode ter risco, ainda mais se você não fizer correto. Então, sempre tem um risco envolvido. Você tem que cobrar os valores mínimos por isso, tá? Porque aí, eventualmente, fazendo tudo certo, se der alguma coisa errada, eu cobrei um valor que é suficiente para remunerar o meu risco, né? Então, pensa nisso. Não tem essa de querer ser o melhor preço do Brasil, né? Não é só o preço que envolve uma assistência técnica. Não é um produto, é um serviço. Quando é um produto, o preço ainda, né, é muito importante. Eu considero muito importante, mas o serviço não é só preço. O serviço é tudo. Atendimento, garantia, né, tratamento, como a gente já falou. Então, pense nisso. Para um outro aparelho, Moto G6 Plus, hoje ele usado em torno de R$1.000, tá? Então a mão de obra mínima é de R$100, tá? Para trocar a tampa traseira, carcaça traseira, mão de obra mínima R$100, preço da peça 80, 180, super justo, não é caro, é barato inclusive, tá? A mão de obra média, né, um serviço nível 3, né, em torno de 200, serviço nível 4 em torno de R$300, qualquer serviço, mais a peça, é claro, ok? Então nível 1, nível 2, em torno de 100, nível 3, 200, nível 4, 300. E um aparelho mais popular, um J5 Prime, que é um aparelho de mais ou menos R$900, R$800 novo, mas usado no mercado aí em torno de R$600. Então vamos pegar esse preço aí, 600. Então mão de obra mínima 60? Não.
Mão de obra mínima, 100. Minha assistência tem um valor mínimo aqui, é R$100. Para valer a pena eu pegar esse aparelho, abrir OS e tal, tem que ter um valor mínimo, ok? Valor médio aí, R$120, valor máximo 180. Isso de mão de obra, ou seja, eu fiz a troca do conector de sistema do aparelho. Ótimo, R$120 de mão de obra mais a peça. Perfeito, ok? Vale a pena para o cliente, vale a pena para a assistência. Não pode subir demais, porque senão também o cliente não quer. Não pode ser muito barato, senão para a gente também não vale a pena. Lembrando, o objetivo número 1 da assistência é ganhar dinheiro. Número 2, consertando aparelhos smartphone, ok? Telefones celulares. Então, o objetivo principal é ganhar dinheiro. Não deixa o objetivo número 2 passar no da frente, virar o número 1, porque senão você conserta e às vezes toma prejuízo. E no final do mês chega a conta para todo mundo pagar, ok? Nós não podemos tomar prejuízo. A empresa tem que dar lucro, ok? Bom, então com isso a gente chega num preço justo, um preço bom para todos. Por isso essa aula é super importante. Esse preço justo é necessário para a manutenção da sua assistência. Para que a sua assistência, para quem está começando ou para quem já está implementado, fique por muitos anos, tá? E não fique por poucos tempo. Todos os nossos alunos que seguiram esses conselhos ao longo desses quase 20 anos estão aí hoje estabelecidos e funcionando e ganhando dinheiro até hoje. Temos vários alunos que fizeram curso em 99, 2000 que estão aí trabalhando até hoje, não é à toa, tá? Bom, então o preço, quando é bom, ele é justo para os dois, né? E sai feliz o cliente e o técnico, ok? E o técnico perde a mania de pensar só nele na hora de cobrar. Pensar no global, ok? Então pense no global. Bom, existem situações especiais, nós começamos a falar delas. Falei um pouquinho, né, dessa situação especial. E naqueles casos que eu estou num shopping caríssimo, né? Aqui em Belo Horizonte nós temos, por exemplo, 2 shoppings, né, diferenciados, que estão em pontos nobres da cidade. Os frequentadores são classe A e classe B, né, que é o BH Shopping, o Diamond, são shoppings diferenciados, então tem preços diferenciados para cima. E os shoppings populares? Aqui a gente tem vários shoppings populares também, em várias cidades do Brasil, onde tem hoje proliferado milhões de chineses vendendo componentes, né, em péssima qualidade a grande maioria, e milhões de assistências técnicas. E é difícil você ter um preço que consiga competir com esses camaradas. Bom, muitas vezes então vocês vão ter que trabalhar com preços mais reduzidos. Quando eu for fazer isso, quando eu estiver nessa situação, eu tenho que pensar também diferente, tá? É possível cobrar barato e ainda ganhar dinheiro? Sim. É possível cobrar barato e ainda assim ganhar dinheiro. Se eu estiver nessa situação, por exemplo, de um shopping popular, onde há uma concorrência desleal muitas vezes, eu vou então adotar uma outra política. Aqui nesse shopping ninguém dá garantia. Bom, primeira opção, eu vou ser o diferente e vou dar garantia? É diferencial, tá? Isso pode ser muito importante também. Segunda opção, eu vou entrar no jogo. Eu vou trabalhar com preço barato. Mas para eu trabalhar com preço barato, eu não sou bobo. Primeiro eu sei que eventualmente um cliente ou outro, chega um advogado lá, meu amigo, não quer saber se está em shopping popular. Se der problema, ele vai entrar contra você e você vai ter que dar garantia para ele. Você vai ter que dar garantia para ele, né? Para o advogado, ele vai sempre no fórum, não muda a vida dele. Para você, vai ter que fechar sua porta, vai ter que deslocar para o fórum. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Não tem garantia, isso não existe, né? A garantia, ela é realmente independente da sua vontade, ok? É lei. Bom, mas, nesse shopping aqui ninguém dá garantia. Então, você joga naquela política. A primeira coisa, os clientes também, a grande maioria deles, nem exigem garantia lá. Mas se exigir, você sabe que tem. É um ponto. Mas você vai peneirar melhor o seu serviço. Eu cobro barato, mas eu não pego aquele aparelho que foi retrabalhado para consertar. Eu fecho, entrego, falando, esse aqui eu não tenho peça. Vai naquele cara ali, especialista no seu modelo. Sai do pepino. Aparelho com placa empenada? Sai do pepino. Aparelhos que a gente conhece, que dão problemas crônicos, hoje, alguns deles, Moto G2, problemas de memória, Moto G1,
D295LG, D320, Grand Prime, são aparelhos que a gente sabe que memória flash dá problema. Nós falaremos isso no treinamento, na parte técnica que vamos iniciar a seguir. Mas esse tipo de aparelho, então, você sai dele, né? iPhone, aqueles iPhones que realmente muito problema de carga, que você já pega com alto consumo, que a placa já foi retrabalhada, foge desses modelos, foge desses caras, né? Que já estão apresentando tipo de problema. Aparelho que está todo quebrado, o cliente não tem cuidado, foge desse cara. Então você vai pegar realmente o filé. Aquela plaquinha que nunca foi aberta, aquele aparelho muito bem cuidado, né? Aquela placa que não está empenada, aparelho que não tem sinais de queda, né? Aquele serviço que geralmente não impacta tanto no aparelho, né? Você faz aquele serviço mais cirúrgico, né? Então você tem que sair um pouco do pepino, correr do risco. E você então consegue trabalhar com um preço mais acessível, na concorrência, brigar com o preço e fazer só o que realmente vale a pena. O pepino que você detecta, opa, abriu o aparelho, ixi, placa tá toda trabalhada, cheio de sujeira, tá com o fluxo do que o camarada trabalhou antes, toda mexida, muitas vezes mal trabalhada, né? Fecha, devolve e tchau. Ok? Pega só o filé. E tenta adotar aquela política. O cliente reclamou, voltou em garantia, tenta devolver o dinheiro. Aceitou, ótimo, não aceitou, aí você vai ter que dar garantia, né? Mas é possível sim, tá? Em shoppings populares, regiões que é mais difícil cobrar o valor justo, que é o jeito certo de trabalhar, também sobreviver, observando esse tipo de coisa, tá? É muito importante isso. Temos vários alunos que estão trabalhando forte, inclusive em shoppings populares, espalhados em todo o Brasil, ganhando dinheiro dessa forma, mas tem que observar esses tópicos, ok?